Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje é advogado desde 2010. Atua nas áreas civil, tributário e do consumidor. Mas ele tem aí algumas histórias relativas à roupa, sabe? Eu não sei se é bem relacionado a direito do consumidor, não, mas a gente já vai saber o porquê. Seja muito bem-vindo ao podcast Segredos de Justiça, Dr. Robério Bittencourt. Beleza. Bom, obrigado pelo convite e vamos para as histórias logo. Prazer recebê-lo aqui. Antes da gente falar de todas essas histórias inusitadas, porque ele tem uma relação de histórias. A gente fala que currículo mostra uma coisa, mas a trajetória, a boa conversa que a gente vai descobrir o que aconteceu de fato, né? Por que escolher o direito? Como é que o direito surgiu na sua vida? Então, direito, desde novinho, eu já tinha um certo fascínio pelo direito. Eu lembro que em 1991 eu estudava num colégio chamado Casinha Feliz, lá em Macaé. Macaé? Você é do Rio? Rio de Janeiro. Não, nasci em Minas, aí meu pai era petroleiro, aí eu fui para Macaé. Eu cresci a minha vida foi toda no Rio, né? E aí eu lembro que eu assisti, tinha um menino lá no colégio que ele era um valentão, batia em todo mundo, aquele negócio todo. Eu assisti um seriado, não sei, alguma coisa na televisão que tinha um júri. Aí eu fui para a escola, chamei os meninos, falei, hein, vamos reunir aqui, vamos pegar esse menino. Pegamos o menino, levamos ele para dentro da casinha de boneca que tinha lá no colégio. Fizemos julgamento dele lá. E aí a gente deu pena de banimento para ele. Ele era proibido de ir pro intervalo, no recreio. Nossa! E ele cumpriu a pena? Cumpriu. Nossa! Mas foi um processo totalmente inquisitorial, né? As vítimas prenderam, julgaram. Aí, quando chegou ali, mais ou menos na adolescência, eu admirava muito meu avô. Eu quis fazer arquitetura. Ele foi arquiteto. Ele é arquiteto. Fazia projeto, achava mó barato fazer planta, eu fazia umas plantas também. Aí eu queria ser arquiteto, engenheiro. Aí eu fiz vestibular de arquitetura, era muito fácil de passar, né? Mas eu não passei, então eu falei, não é para mim. Aí eu estudei mais fiz um ano de cursinho, aí eu fui fazer engenharia civil, engenharia ambiental. E eu já tinha desistido do direito, mas aí meu pai falou, vou te dar uma sugestão, ou você faz contabilidade, direito ou administração, que aí você não vai ficar sem trabalho. Fui lá e, pelo menos na PUC e na UFMG, eu fiz direito. Conclusão, eu fiquei maluco, porque eu passei em todas as primeiras fases e aí eu tinha que estudar tudo. E aí eu fui fazer engenharia civil, engenharia ambiental, direito, e acabou que eu passei só em direito. Na PUC. PUC Minas. Na PUC Minas. Aí eu fui fazer. E você gostou porque aí você tinha dúvidas, né? Tinha dúvidas. E você gostou do direito? Na faculdade você já se envolveu com o direito hoje mesmo? Eu não me imagino fora do direito, fazendo outra coisa. Depois, assim, acabei o curso, depois a gente passa 5 anos ali, a nossa vida é só direito, né? A gente sai para conversar, encontra os amigos, de repente chega o direito. Não, a gente já entra, né, se achando advogado e sai desembargador, mas não é assim, é piadinha. Mas vamos lá, em que momento na faculdade você falou assim, você entendeu que era aquilo mesmo? Eu acho que foi quando chegou ali no meio da faculdade, que eu começou a ter as matérias que eu gostei mais, assim. Eu sempre gostei, assim, gostei de direito administrativo, direito tributário. Aí começou as matérias mais legais, que geralmente o pessoal gosta do criminal, né? E nunca me encantou. Nunca tive essa sempre tive a repulsa pelo criminal, né? Na verdade. E você chegou a pensar em concurso público? Sim, cheguei a fazer concurso.
Mas assim, eu tentei acho que uma vez magistratura em São Paulo, mas nunca foi assim, nunca tive um fascínio tendência por uma real carreira, mesmo. por uma carreira assim. Eu sempre recebo muito convite, né? Tem muitos amigos em carreira pública, eles sempre falam, não, vem. Aí eu acho que eu também fico meio na dúvida também. Não sei se um dia eu tenho esse despertar para a carreira pública, né? Porque acaba que também... Acho Mas que agora já está como, né, mais consolidado. Sim, a gente mas tem muita dúvida no início, né? talvez pelo desafio, né? Talvez pelo desafio. Também é uma... Não sei o que a vida possa trazer, né? De novo. E você é advogado em São Mateus. Sim. No interior do Espírito Santo. Sim. Como é que é advogar no interior? Porque, assim, são coisas muito distintas. Você estudou em Minas, em Belo Horizonte. E aí, ali você fez estágios e tudo mais. Sim. E aí vai para o interior. Foi um desafio, né? estado. Vir para o Espírito Santo foi desafiador, porque você sai do seu berço, né? Então, ali, eu fiz a PUC, então os professores são lá. Eventualmente, né, com quem você fez estágio. Eu lembro que, quando eu saí do tribunal lá, as juízas falaram comigo assim, hein, você vai começar a advogar? A gente vai te dar uns toques aqui. Eu não tive nada disso, porque eu já fiz minhas malas e vim para o Espírito Santo. Então, eu cheguei aqui... Você fez estágio no tribunal? Fiz estágio no tribunal, cheguei a trabalhar no tribunal. Aí eu fiquei 2 anos lá. A gente chegou... Lá em Minas tem uma coisa chamada precário. A pessoa, ela é aprovado, mas nunca é nomeado. Eu estava nessa leva aí. Então, fiquei ali, eu, Zé Geraldo, Joaquim, foi uma galera. Dos 400, 200 entraram, foi 200 e 200 rua. Foi a situação. Aí eu também falei, vou embora também. Vou embora daqui. Aí eu vim para o Espírito Santo, meus pais já moravam aqui. Aí eu fui para São Mateus, fiquei 1 ano lá, meio tentando me situar também. Eu falei, tem que me qualificar aqui. Aí eu pesquisei, vi que tinha a FDV, que era uma instituição de referência, entrei lá. E ali eu comecei a conhecer o pessoal aqui e tal, eu comecei a me situar. E depois eu entrei no sistema, né? Sistema OAB, e aí foi que eu conheci o pessoal mesmo e me enturmei, e aí a coisa deslanchou. Ah, legal. E conta pra gente algumas histórias inusitadas aí que você já passou. Tem história aí com a beca em Teófilo Otoni. O que foi isso? O que aconteceu? Então, eu sempre fui assim meio agitado e na hora de organizar a mala, eu dou uns vacilos, né? Eu fui, tinha uma audiência lá em Teófilo Otoni e tinha uma festa na cidade do meu pai, que é lá perto, Pavão. E eu fiquei pensando, né? Pô, tem que ir lá, tem que chegar, ir para Pavão, botar a roupa. E eu simplesmente, minha roupa social lá, eu esqueci. Não botei na mala. Fui, passei o final de semana lá e tal. Na festa? Na festa. Na casa dos meus parentes lá e tal. E fui para Teófilo Otoni. Quando chegou em Teófilo Otoni, assim, quem vai abrir a mala, ver se eu estava com a roupa lá ou não? Quando estava faltando pouco para eu ir para o fórum, caramba, esqueci minha roupa social. Você só foi olhar isso lá? Fui olhar em cima. Eu falei, e agora? Jesus. Aí não dá tempo de eu ir no centro, comprar roupa, tal. Liguei para um primo meu, falei assim, hein, tal, aquele advogado lá. Rapaz, eu estou na Bahia, não posso te ajudar, não. Aí eu lembrei que lá na OAB tinha beca. Daí eu fui lá, era próximo ao fórum, peguei uma beca lá e botei em cima. Calça jeans, camisa de manga, de malha e fui. E aí, novinho, tinha, sei lá, 26, 27 anos, por aí. 2012, acho que foi que aconteceu isso. E aí eu fui, fiz a audiência e tal, e no final o magistrado me chamou, Viu assim, novo, Me chamou, não, vem cá.
o senhor está de beca por quê? Porque ele pensou assim, cara, advogado novo está achando que para fazer o ato tem que estar de beca, né? Eu, sem pensar, fui e falei, não, estou sem roupa. Aí ele arregalou o olho assim, eu falei assim, calma, eu estou sem roupa social. Aí ele falou, que alívio. E aí, enfim, foi essa situação, uma situação cômica, né, com questão de vestuário. E a outra situação foi em São Mateus, que cheguei a comentar, né? Que eu fui para São Mateus, fui visitar minha namorada, e aí teve uma movimentação no processo, eu falei, eu tenho que despachar, isso aqui é coisa importante. E eu morava aqui em Vitória. Então, na época eu morava em Vitória. Então eu falei, não posso perder a oportunidade. Fui liguei para um amigo meu, que ele é até tabelião lá, hoje em São Mateus. Falei assim, eu chamo ele de Alemão, né? Alemão, cara, preciso de uma roupa social. Ele, não, passa aqui em casa. Só que a gente, assim, a gente tem uma diferença de corpo. Ele é um pouquinho mais baixo e ele era mais troncudo, né? Então a roupa ficou larga e a calça ficou pega-frango. Falei, vai assim mesmo. E aí eu brinco que foi um dia de alemão, porque ele foi e falou assim, aí eu ia pegar um táxi, que eu estava sem carro, ele foi e falou assim, não, pega meu carro também. Então eu fui totalmente alemão. Aí eu fui lá, despachei com a magistrada e tal. Depois eu fui no Ministério Público, né? Ver minha namorada, que estava lá. Aí ela chegou assim, não, mentira, você não tá desse jeito aqui. Nem te conheço. E foi isso. Nossa, que situação. E ainda no ramo do vestuário, você já fez sustentação sem gravata? Foi. Minha primeira sustentação aqui no tribunal. Sua primeira... então, olha, eu sempre pergunto, você se lembra da primeira sustentação oral? Você não esquece. Não. Né? Não esqueço. Além do nervosismo normal da sustentação, ainda a falta da gravata não deixa você esquecer. Não, e tem um agravante, né? Porque eu ainda fiquei nervoso porque eu estava conhecendo minha mulher, né, minha namorada, e o primo dela é magistrado aqui, ele estava substituindo, ele está até hoje substituindo um desembargador. Então, assim, ainda tem essa gozação na família, né? Meu Deus! Mas como é que foi? Você chegou e questionaram isso? Você teve que pegar a gravata emprestada? Então, como é que foi? Porque no verão, geralmente tem um ato normativo dispensando o uso da gravata no primeiro grau. Uhum. Eu nunca tinha feito sustentação, fui Achou que valia para cá que valia. também. Então, poxa... E eu estava arrumado, estava de paletó e tudo. Aí, quando eu comecei a fazer sustentação, de repente, os desembargadores começaram a cochichar. E cochicha ali, baixa a cabeça, e eu assim, meu Deus, o que está acontecendo? Você já começa a ficar nervoso, né? Eu falei, mas eu vou mandar ver. Continuei fazendo sustentação, de repente eles pararam, começaram a prestar atenção, e eu fui falando e tal. Aí, no final, ele foi e falou, a gente deliberou aqui rapidamente... O senhor estava fazendo sustentação, bem e tal, mas o senhor não está com a vestimenta adequada. Eu falei assim, mas como assim não estou com a vestimenta adequada? Eu fui e questionei, né? Não, está faltando o uso da gravata. Aí eu falei, tá. Aí fui saber que tinha um outro provimento pro tribunal. Nossa! Aí foi isso, foi aquela vergonha, né? Mas já relevei, já. Mas a piada continuou na família. Continua. E como foi o caso do hóspede que processou por causa da música? Eu fui contratado por um hotel, né? Fazer a defesa e tal. Você estava pelo hotel. Estava pelo hotel, pelo hotel. Aí, quando eu peguei o caso, eu falei assim, bom, o cara é doido, né? Mas explica o caso primeiro. Ele processou... Ele processou o hotel e, assim, dentre várias coisas, ele falou que onde ficava o suporte do extintor de incêndio estava amassado, que um hotel daquela categoria não poderia estar amassado o negócio. Aí falou que ele foi lá para conhecer mulheres, mas que ele não pôde conhecer nenhuma porque ficava assim em cima do quarto dele, ficava um não perturbe, um sinal luminoso, não perturbe.
Eu falei, bom, o cara é doido. E que toda vez que ele saía no corredor, tocava Garota de Ipanema, que era perseguição contra ele. E assim, acho que foram quase 300 bilhetinhos que ele... Eu acho que ele saía toda hora, ia lá e fazia uma reclamação. Falei, bom, doido, né? Vamos nessa. Vamos fazer audiência lá e... Aí, para minha surpresa, cheguei lá, chegou a preposta do hotel, chegou e falou, tem acordo. Eu falei, mas como assim tem acordo? Vai fazer acordo com o doido? Aí ela falou, não, tem acordo, tal, não sei o quê. Para já acabar com o processo e tal. E depois eu fui apurar também que realmente os funcionários começaram a ficar com raiva dele, começaram a fazer sacanagem com ele. Então, realmente, a história da Garota de Ipanema ele entrava no hotel, tocava Garota de Ipanema. Ele saía do quarto, tocava Garota de Ipanema. Então, pelo menos nesse ponto, ele tinha razão. E aí a gente fez o acordo lá e tal, mas... Jesus! Meu Deus do céu! Isso... E que outros casos assim te marcaram durante a sua trajetória? Você se emociona com clientes? Sim. A gente até conversa muito assim com amigos que às vezes a gente se envolve, né? Tem casos que a gente se envolve. Igual tem um caso o cliente me procurou, ele construiu a casa num terreno e depois estava lá o registro em nome da prefeitura. Aí ele me procurou e falou, tem uma casa. E assim, foi uma vida toda construindo aquela casa. É um prédio praticamente, tem 3 andares, assim, investimento da vida toda. Ele comprou no Recibo, lá em 1996. Não. E, de repente, em 2015, está lá a prefeitura falando que o imóvel era dele. É dela. E aí eu peguei o caso e falei assim, bem público, não tem muito o que fazer e tal. Só que depois, quando eu peguei e fui estudar o processo, eu vi que ele tinha o lapso temporal para usucapiar o imóvel. Então, estou alegando usucapião, aí eu fui despachar com a juíza e falei, entrei com um pedido simples de reconsideração e ela voltou atrás na liminar, aí não determinou a demolição e desocupação do imóvel, e aí agora já está bem encaminhado. Esse processo ainda está tramitando. Mas foi um caso assim que me marcou porque assim, você fica preocupado, né? É a casa da pessoa, é uma vida toda ali, é uma responsabilidade muito grande para a gente. Entendeu? Aí, assim... Outros casos também, caso de erro médico, eu já peguei. Erro médico? E aí foi processo físico, então você vai folhear, você vê foto. Mas você estava por qual parte? Pela vítima. Pela vítima. Então, assim, aquilo mexe com a gente, né? Aí você vê foto, depois você vê que a menina faleceu, mas ela viveu 14 anos ali no sofrimento, né? Então, acaba que... Gera um impacto para a gente. Né? E gera um impacto. Assim, eu não peguei esse processo no início, peguei ele depois na frente, mas era um processo de Lívia que você conhece, Lívia Barcelos. E aí depois eu peguei em seguida. Mas aí eu folhei o processo todo, né? Eu vi as fotos, vi tudo ali. Isso mexe com a gente. Então, assim, não tem como a gente não se envolver, né? Principalmente quando o processo Acho que quando o processo é físico, é pior ainda. É mesmo? Parece que a gente sente, né? Não sei, o processo tem cheiro, né? Não sei, o pessoal mais novo não vai... não vai se identificar com isso, não vai entender. Né? Porque, sim, a gente tinha volumes e volumes, né, de processos. Processos, assim, geravam volumes. E, de fato, é a mesma coisa que livros, né? Tem gente que ainda... que o livro digital é diferente do livro físico, né? Eu não sei. Eu, quando compro um livro, a primeira coisa que eu faço é cheirar o livro. É mesmo? Olha aí a curiosidades, né? Eu pego o livro e sinto o cheirinho, eu acho. É bem gostoso. Mas você acredita que eu estou
Eu acho que eu aprendi a ler também o livro digital pela facilidade de levar o livro para qualquer lugar, né? Vários livros ao mesmo tempo você pode carregar, então. Mas não tem nada como um livro físico, com né? certeza. E eu fui muito do processo físico, né? E realmente o processo físico é diferente. É diferente. Eu estou me adaptando ao processo eletrônico ainda, por incrível que pareça. Mas a gente não tem muita opção, né? A gente, a essa altura... Eu sinto falta. Eu sou da época, assim, que quando eu fazia faculdade... Aí eu lembro que quando eu fui fazer estágio, assim, a primeira vez que eu vi um advogado fez uma petição na minha frente, a caneta. Eu falei, esse cara é o cara. Eu pensava assim, quando eu for advogado também, eu vou fazer tudo a caneta. Aí quando eu comecei ali a advogar ainda, né? Eu lembro que eu viajei, eu fui num processo lá em Belo Horizonte, e eu falei assim, cara, eu vou fazer aqui esse troço a caneta. Aí eu fiz a minha petição a caneta. É mesmo? E eu, assim, queria celeridade, né? Eu falei, vou fazer aqui tudo a caneta, dei carga no processo, fui no Ministério Público, botei para a promotora já pegou a caneta dela. Também foi lá. Só o magistrado que não. Poxa, eu ia fazer tudo em um dia. Aí quando chegou lá, e a assessora, não, doutor, não, tem que ser no computador, tá não sei o quê. A gente fazia penhora na capa dos autos. Isso aí. Né? Fazia na capa dos autos também. Era, é verdade. Era aquele negócio assim, né? Quem sabe faz ao vivo, tá? A gente fazia petição. Na caneta. Na caneta. Aí você podia viajar com uma caneta Bic. Não é? E você também se envolveu em várias questões institucionais, da OAB e tudo mais. E você participou de comissão de prerrogativas? Hoje eu já estou na prerrogativa, já tem para 6 anos. 6 anos. 6 anos. E como é que é atuar nas prerrogativas? Desafiador. É mesmo? Desafiador. Assim, às vezes os colegas confundem, né? É uma coisa que eu sempre compartilho com os colegas que trabalham na prerrogativa. Eu falo assim, que é um instrumento de trabalho. Prerrogativa do advogado. Claro. É um instrumento de trabalho. Então, assim, às vezes é chocante o colega não saber utilizar. Minha vida toda eu sempre utilizei. Eu lembro que uma vez, por exemplo, esse caso é até interessante. Eu fui na Receita Federal, fiquei um tempão ali para ser atendido. Quando eu fui ser atendido, o servidor criou problema para mim porque não aceitava a minha procuração. Depois, até superar isso, quando ele finalmente foi me atender, ele não sabia o que eu estava falando. Eu falei, gente, o servidor da Receita não sabe o que é um lançamento. Eu quero conversar com o auditor. Não vou conversar com você, eu quero conversar com o auditor. Aí ele falou, eles ficam aqui, no prédio anexo. E eu fui, né? Fui assim, vou invadir esse troço aqui. Porque é o artigo 7º, inciso 6º, a linha C. O advogado ele pode acesso, então eu fui. Aí eu fui, acabei parando lá no data center, o segurança me pegou e falou assim, eu falei, eu quero conversar com o auditor, ele me levou numa salinha lá. Eu cheguei na sala, todo mundo se assustou comigo. Quem é esse cara que está entrando aqui? Aí eu lembro que tinha uma servidora assim sentada em cima da mesa, eu cheguei e falei assim, eu quero conversar com o auditor, mas assim, já nervoso, né? Que o dia todo lá, aí eu lembro que tinha a servidora lá, vou falar o nome aqui, né? Cláudia, me atendeu. Eu falei assim, não, eu atendo ele. Que ela tem filho advogado, então ela me atendeu. Aí foi bacana, porque assim, eu criei um canal dentro da Receita, justamente porque eu usei minha prerrogativa de estar não fui atendido, não tive o atendimento adequado, eu não ia, poxa, absurdo você chegar numa repartição pública e a pessoa não sabe nem o que você está falando ali. Eu achei um descaso. Acaba que ela nem era auditora, né? Porque os auditores não ficavam lá. Ela era analista, mas assim, foi... E eu sempre falo, né? Eu falo com os colegas. Outro dia eu estava no fórum, era aqui em Vitória, ainda era processo físico.
Aí a jovem advogada chegou e pediu para consultar o processo. Aí o servidor nem olhou assim, ele falou assim, foi, voltou rápido, não localizei. Ela, mas eu tenho prazo, tal, não sei o quê, pá. Aí eu vendo aquilo, eu fiquei incomodado, falei assim, doutora, aí eu falei na frente dele, pede certidão que ele não está localizando o seu processo. Aí ele foi, vou olhar novamente, voltou. Aí eu falei com ela, calma que ele vai achar. Aí ele voltou com o processo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa como é que fala? Malícia, né? Não é só malícia, né? É o conhecimento. Eu acho que às vezes os advogados esquecem das prerrogativas. Sim. Né? Eu acho que e como o doutor falou antes, também há muita confusão, né? Sim. Às vezes a gente é procurado, se envolve numa briga, coisa que não tem nada a ver, que não está no exercício da profissão, liga para mim, que eu estou lá estou em São Mateus, eu estou como presidente, né, da comissão. Uhum. E aí eu falo, olha, não é caso de prerrogativa, né? Não vou lá para fazer sua defesa, eu não sou seu advogado, né? E aí às vezes a gente fala, vai constituir um advogado, tal. Alguns não entendem, ficam bravos, tal. Certo. Teve uma situação, por exemplo, que eu até fui lá conversar com o magistrado, mas foi a advogada discutiu com a assessora. E assim, acabou que as duas estavam erradas. Uhum. E ficou eu e o magistrado assim, numa situação meio chata, que a gente falou assim, vamos, né, conversar com as duas aqui, que tem umas situações meio chatas. E tem também umas coisas lamentáveis, né, igual sexta-feira passada eu fui acompanhar a prisão. Sempre é desagradável. Nossa. Prisão de advogado. Então, tem acontecido bastante. É mesmo? Mas por conta de exercício da profissão, às vezes não? Cometimento de crime no exercício da profissão. Então, a gente acompanha para garantir ali e tal. Até esse caso, semana passada, foi um caso que a comissão atuou porque era um mandado de prisão e busca e apreensão. E aí eu falei com o delegado, né? Olha, a busca e apreensão não vai poder ocorrer porque aconteceu um endereço diverso do que está ali no mandado. Então, não vai poder ser feito. Então, a gente tem esse trabalho também de fazer cumprir a lei, né? Claro. Porque às vezes eles abusam mesmo, né? Já invade a casa do advogado, aí acaba tendo acesso a outros documentos que não fazem parte da investigação, né? Mas, de modo geral, é até engraçado às vezes, assim. Acontece alguns casos engraçados. A gente teve situação, por exemplo, de ter que invadir delegacia. Invadir delegacia, como é que foi isso? Foi em Jaguaré. A gente estava tendo muito problema com uma delegada lá. E os advogados na cidade já estavam, assim, transtornados com ela. E aí ela não atendia advogado de jeito nenhum, era uma grosseria. E aí a gente reuniu a comissão, vamos lá. A gente reuniu, devia ter uns 30 advogados, e fomos. E aí chegou lá, falaram pra gente que ela não estava lá. A gente já tinha informação de que ela estava lá. Eu falei, não, vai ter que receber a gente. E eu não recebia. Aí falei, vamos entrar, vamos fazer uma inspeção aqui na delegacia, usando as nossas prerrogativas. E aí, quando a gente foi, eles tentaram ainda barrar e falaram, vamos entrar, vai prender todo mundo aqui. Eu pensei que a gente fosse... Todos nós seríamos presos, né? Entramos e quando a gente estava lá e tal, de repente a delegada aparece no corredor, que a gente cercou a delegacia para... Falar com ela, pegar ela. E foi difícil, tá? Mas a gente conseguiu tirar ela de lá. Quantos advogados estavam juntos? Eu acho que devia ter uns 30 advogados. Tudo isso? Tudo isso. Aí teve gente que foi para os fundos. A gente cercou mesmo o prédio. E aí ela não teve escapatória, teve que receber a comissão. E conversou com Conversamos. vocês. A gente esteve aqui, conversamos com o delegado geral. Foi até uma coisa meio desagradável, porque na época, né,
delegado-geral da Civil falou com a gente que eles representavam um lado da sociedade, a gente representava outro. Eu lembro que até nosso diretor na época era Rodrigo Carlos de Souza, Rodrigão, foi e falou, mas como assim? Não tô prensou ele, né? Como assim? A advocacia representa que lado da sociedade? Que não ficou muito claro, né? Qual que é o seu lado, qual que é o nosso. Então, assim, a gente enfrenta bastante desafios, assim, em questão de fazer nosso direito ser respeitado, né? Principalmente com autoridades, assim, principalmente polícias, né? É meio desafiador. É desafiador, sem dúvida alguma. Mas é interessante. Roberto, qual parte da sua história você demorou para valorizar? Da minha história para valorizar? Algum aprendizado, alguma... Acho que convívio com as pessoas. Hoje eu dou muito mais valor ao convívio com as pessoas do que antes. Hoje eu dou muito mais valor, assim, pessoas do que antes, quando eu era mais novo, 20 e poucos anos, por aí. Acho que é isso. E você também gosta de ler, como seu amigo? Gosto. Só que... Também tem 7.000 livros. Não, mas eu tenho uma biblioteca. Tem um amigo meu que chegou lá e falou assim... Um amigo meu foi no meu escritório e falou assim... Cara, para que esse tanto de livro aqui? Eu falei, cara, eu ainda... De vez em quando eu faço petição usando livro. Vou lá, assim, quando pego uma petição para fazer mesmo, assim... Tem, às vezes, 6 livros abertos, assim. Eu acho isso delicioso. Eu acho legal, assim. Hoje, assim, com volume, né? E também estou começando a usar a IA, facilita um pouco o trabalho da gente, porque você coloca o seu livro dentro. Então, aquilo que eu pensava assim, eu lembro que no livro tal tem tal coisa. Eu tinha que pegar o livro, ficar ali lendo para fazer a busca, né? Eu acho que é até uma coisa que está se perdendo, porque... Eu dei aula 2 anos e os meninos não têm mais... Assim, eu dei aula de administrativo, tributário e constitucional. Então, eu pego mais no final do curso, né? Então, às vezes, eu pedia assim, uma referência. Qual é o livro de civil que vocês estudam? Eles não têm. Não tem mais. A gente tinha os nossos autores, né? Sim, a gente, às vezes, é até apaixonado, discutia, não, tal... Não tem mais essa apostila, videoaula, não tem mais aquela coisa do livro, acho que você se perdeu. Eu me recordo que a gente estudava demais, eram livros, né? E na prova, se bobeasse, o professor perguntava o rodapé do livro. Exatamente. Então, a gente lia, a gente se envolvia com o livro. Né? Eu sinto-me muito honrada quando eu pego uma petição ou um artigo que cita o meu livro. Né? Nossa, você vê a pessoa foi lá, olhou, tal, mas talvez isso vai se perdendo ao longo do tempo com a inteligência artificial, porque a gente vai alimentando ali. Embora, recentemente, eu vi algumas pesquisas aí de que as pessoas estão voltando a ler livros, né? Seja de romance, ficção, não ficção e tal. Isso é muito bom. Eu vejo que sim. Mas vamos aguardar os resultados disso, né? Mas eu não sou como o João, né? João é acadêmico, né? Tal. Tem até umas discussões com ele assim, eu falei assim, cara, mas o quanto que o acadêmico que a gente consegue aproveitar. Mas é aquilo que ele fala, né? O conhecimento pelo conhecimento. E é verdade. Às vezes o conhecimento pelo conhecimento também vale a pena. Vale pelo amadurecimento. Também. Pelo raciocínio lógico que a gente vai criando e vai não só criando, mas eu acho que refinando. Né? Eu acho que é isso. Agora a gente entra no momento de um bate-pronto. Justiça é? Injusta. Nossa Senhora.
A audiência presencial ou virtual? Presencial, com certeza. Processo físico e eletrônico? Físico. Sou um Neandertal. Um livro não jurídico que tenha marcado sua vida? Não jurídico? Não vou lembrar que agora Como é que é, gente? Boca... Não estou lembrando o nome do livro. Acho que é Fogo Morto. Fogo Morto, se não me engano. Não estou recordando. Eu lembro da história, mas não lembro o nome do livro agora. Me deu um branco. O que mais te irrita num processo? Muitas coisas. Mas o que mais me irrita... Acho que discussão inútil. Eu ter que ficar, sabe, é assim, o advogado da parte contrária escreve uma coisa assim totalmente ilógica, absurdo, tão estúpido que eu acho um absurdo eu ter que discutir aquilo. Isso me deixa muito irritado, sabe? De eu ser intimado para responder aquilo. Aquilo realmente me deixa, assim, me deixa bastante irritado. Mas, de modo geral, acho que morosidade, essas coisas que geralmente é o que o pessoal sempre fala, não me irrita, não. Um jurista? Jurista? Vários. Miguel Reale. Ver. Só um, né? É só um. Tem muitos. Uma palavra que define sua carreira? Uma palavra? Desafio. Um conselho para quem está começando? Persistência. Se não fosse advogado, seria? Engenheiro. Doutor Robério, foi um prazer tê-lo aqui conosco, compartilhando essas suas histórias, essa sua trajetória. Muito, muito, muito obrigada. Prazer foi meu. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se você tiver uma boa história, comenta aqui, porque Segredos de Justiça é isso, é para contar as trajetórias por trás da sua carreira. Muito obrigada para você estar aqui. Até a próxima.